in a small town, and when the rain would fall down, I'd just stare out my window. Olá para todos vocês, estamos de volta aqui, é tão gostoso. E eu queria falar com vocês, hoje temos uma convidada, nós vamos falar já com ela. Queria convidar vocês que precisam de cura interior. As palestras do Projeto Raab são excelentes. E vai ver que você ainda não conhece, você ainda não sabe. Então eu tenho a Rosângela aqui, que é aqui de Florianópolis, né, Rosângela? Oi, bom dia. Bom dia, Nanda, e bom dia a todas as mulheres. É um prazer muito grande, Nanda, estar aqui com você. O prazer é nosso. Eu sei que o trabalho que o Projeto Raab tem feito tem sido muito importante, porque às vezes você nem percebe, mas você precisa de cura interior. E o projeto tem feito isso. A Rosângela vai já falar sobre isso, mas antes de entrarmos no assunto de cura interior e do Projeto Raab, eu quero falar com vocês de algo muito, muito legal. Hoje de manhã eu estava meditando na palavra de Deus, e você sabe, a palavra dele é Deus, né? A única coisa que você tem de Deus é a palavra dele. Você não vê Deus, você não sente a Deus, mas através da palavra dele, você tem Deus na sua vida. Você tem Deus. Então, o maior elo que nós temos com Deus é a palavra dele. Por exemplo, o maior elo que você que está longe, você que nunca me viu, eu nunca te vi, né? O maior elo que nós temos é essa palavra que você está ouvindo agora. Às vezes você fala, as pessoas me escrevem e falam assim: Nanda, poxa, eu gosto tanto de você, eu já tenho você como uma amiga, você nem me conhece, eu não te conheço, mas você já é parte da minha vida. Por quê? Por que você gosta de mim sem me conhecer? Você me conhece através daquilo que você ouve de mim. Você me conhece através das minhas palavras, que na verdade são as palavras de Deus, né, que eu procuro trazer. Então, da mesma forma, Deus é assim. Ele se comunica, ele faz parte de você através da palavra dele. Por isso que é tão importante que você não leia a palavra de Deus como qualquer outra palavra, mas que você medite, para que você permita que Deus venha fazer parte de você. E é assim que Deus permanece na gente. Por isso que podemos, através da prática da palavra dele, podemos exalar o perfume dele. É assim que, através da palavra dele, nasce o amor por ele. É através da palavra dele que você consegue ter Deus presente, que você consegue dizer: meu Deus, eu te amo, por causa da palavra dele. A palavra que ele nos deixou, ela é tão transformadora, tão maravilhosa, que ela muda você. Eu mudei, eu não sou a mesma Nanda que eu era antes de conhecer a palavra do meu Senhor, antes de conhecer o meu Senhor. Eu não sou a mesma pessoa. Ele me transformou de uma forma tão maravilhosa, e eu vejo que essa transformação foi boa, foi diferente, foi para melhor, não foi para pior. Me fez uma pessoa mais bondosa com as pessoas ao meu redor, me fez uma pessoa sem egoísmos, me fez uma pessoa que procura pensar no sentimento das pessoas antes de falar, antes de julgar, tentando até não julgar, né? E essa é a nossa luta. E por isso que somos diferentes e transformadas. E hoje estava meditando na palavra de Deus. Se você quiser depois meditar, é muito gostoso. Mateus 5 fala do sermão no monte. E você vê que Deus, né, enviou o Senhor Jesus. E você vê como que coisa maravilhosa. Ele, lá no monte,
ele subiu, ele foi onde a multidão estava, e o prazer dele era ensinar. O prazer dele era estar junto das pessoas, curar, sim, mas acima de tudo, ensinar, deixar o legado dele, deixar a palavra dele. E aqui você tem a palavra do Senhor Jesus. E uma coisa me chamou a atenção, eu já li isso diversas vezes, mas hoje foi como se eu tivesse caído uma ficha. Ele fala do homicídio. E olha que interessante, no verso 22, vamos do verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Primeiro mandamento, parte do mandamento, não é o primeiro, mas é um dos mandamentos, né? E fala, e quem matar está sujeito a julgamento. Aí o Senhor Jesus fala assim no 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E eu fiquei assim, eu já tinha lido isso antes. Mas você sabe que tem momentos que você está assim chateado, sabe? Aqueles momentos assim que você acaba falando, você fala até coisas piores para o seu irmão do que tolo, não é verdade? Você às vezes fala assim, seu burro, é pior do que tolo. Quanta idiotice, seu idiota, pior do que tolo. Às vezes você está aí no trânsito e alguém te dá uma fechada, seu molenga. E quando alguém está devagar, quando alguém te dá uma fechada, você não vai falar seu molenga. Quando alguém vai te dar uma fechada, você fala coisa pior. Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus, é a palavra dele. Gente, olha que forte. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E eu estava me perguntando, meu Deus, por que tão radical? Por que tolo, bobo? Ou até mesmo, sabe, umas coisas assim, poxa, molenga. São coisas que, poxa vida, por que a gente é um pecado? Eu estava assim, porque às vezes já houveram momentos que eu não estava vigiando e que eu fiz isso. E eu até na minha oração hoje pedi perdão a Deus. Mas dessa vez eu falei assim, meu Deus, eu quero então me arrepender e nunca mais fazer isso, nunca mais chamar alguém de tolo, ou de bobo, ou de idiota, ou de seja o que for. Porque o Senhor está dizendo aqui que é merecedor do fogo, do inferno de fogo, gente. Tão forte. E eu fiquei pensando, meu Deus, por quê? Por que assim, uma coisa tão simples, um tolo já é merecedor do inferno de fogo? E eu fiquei pensando assim, poxa vida, que a ira, ela é algo que começa pequena. E se você não refreia a ira, pode ser como uma bola de neve. Assim como é a mágoa, você pode chamar aquela pessoa de burra e não ser nada, e daqui a pouco você já está com raiva, e você já está chateado, e daqui a pouco você não quer mais estar perto daquela pessoa, porque ela é burra, porque ela fez aquilo outro, e pronto. A coisa vai escalando, vai aumentando, vai crescendo dentro de você, e você daqui a pouco tem mágoa. Ou num momento de raiva, porque você não segue a isso, porque se você não tivesse essa diretriz que apenas o tolo já é pecado, você não ia se manter, você não ia se controlar. E eu achei isso tão forte, porque, meu Deus, eu entendi nesse momento o porquê que até mesmo o tolo seria digno do fogo de inferno, do inferno de fogo. Olha só o fogo de inferno, o inferno de fogo. Porque é justamente para nos guardar de coisas piores, para que através
dessa palavra exista um temor tão grande dentro de nós que você não comece a ser uma pessoa explosiva, que todo mundo você chama de idiota, que todo mundo você chama de tolo, e todos os lados, sempre que acontece alguma coisa, você explode. Não, aqui está a diretriz, ó. Você não pode chegar a esse ponto. Nem tolo você pode chamar. É como a mãe que fala assim, olha, você... Ela põe uma grade no quarto para a criança não botar a mão na tomada. Ela não deixa entrar, ela fecha a porta do quarto porque tem o risco da criança botar a mão na tomada. Então Deus, o Senhor Jesus, ele já fala aqui logo, ó, nem tolo você chama. Nem chega perto. Você se mantenha o seu controle. Aí você vê como que é importante o nosso temor, termos o temor dentro de nós, sempre crescendo. Para que você, por exemplo, eu lembro que até alguns anos atrás, eu era uma pessoa explosiva. Eu era muito explosiva, eu era muito nervosinha, muito cheia de, sabe? Poxa vida, eu me chateava comigo mesma, eu me chateava com as pessoas. Quando alguém fazia alguma coisa errada, alguma coisa que eu achava que não devia ter sido feito, e eu me chateava. Ou se eu ia numa loja e alguém me tratava mal, e eu ficava, peraí, os meus direitos, e aquilo me incomodava. Aquilo me incomodava sempre. Era o próprio Espírito Santo, sabe? Claro que você não pode ser boba. É assim, a gente sempre está tentando, né? A gente sempre tenta encontrar o equilíbrio. Você não pode ser boba, mas você também não pode ser demasiadamente justiceira. Justiceira. E eu fiquei assim, puxa vida. Hoje caiu uma ficha muito importante. Eu entendi finalmente o porquê que até mesmo chamar de tolo é um pecado, é um erro grave. Isso para nossa própria proteção, para que venhamos sempre estar mantendo o nosso temperamento dentro dos conformes, sabe? Porque no mesmo capítulo, lá no capítulo 5, verso 5, olha só que legal. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha só. Os mansos, porque herdarão a terra, são bem-aventurados. Então, olha só, ele já preparando o caminho para que você e eu sejamos pessoas assim, mansas. Não sejamos explosivas, porque um temperamento explosivo, ele leva a explosões. E explosões, uma explosão, ela tem efeito não só na pessoa que explodiu, mas no povo que está ao redor também leva chumbo, né? Então você vê que coisa legal quando você medita na palavra de Deus e Deus fala com você. É muito gostoso. E me faz lembrar também que eu estava lendo, estava passando assim no Instagram, eu sigo a TV Record. Eu sigo porque eu quero saber o que está acontecendo assim com relação ao pessoal dos 10 mandamentos. Estavam sempre colocando os vídeos lá, né? E eu sigo. Aí tinha uma foto de uma famosa. E calhou que eu abri assim e tinha um comentário. E o comentário dessa pessoa com relação a essa pessoa famosa era assim, olha, ela é um lixo humano. Ela é um lixo, essa mulher é um lixo humano, ela é uma pervertida que contamina as crianças, ela não presta, ela é um nojo, ela é isso. Eu fiquei tão horrorizada, eu fiquei tão chocada, porque você vê como que as pessoas, elas chegam, você vê que o Senhor Jesus falou de chamar de tolo. Imagina você chamar alguém de lixo humano. Não existe lixo humano. Existem pessoas que são guiadas pelo diabo e elas destroem, elas fazem coisas horríveis, mas ao ponto de chamarmos alguém de lixo humano, isso é muito forte. Por isso que a gente tem que realmente vigiar, a gente tem que cuidar. Temos que cuidar muito do nosso interior, de quem nós somos, e está sempre nos aprimorando, porque você vê, o tempo passa e a palavra de Deus está sempre se renovando. Ele está sempre se renovando dentro da gente.
não é verdade? Então fica aí a dica para vocês, algo que Deus falou comigo hoje. Guarda o seu temperamento. Ora, no momento que aconteceu alguma coisa, não xinga as pessoas, não chama ninguém de lixo, de porcaria, de idiota, imbecil, seja o que for. Não use essas palavras. Quando alguém te chatear, você fala: meu Deus, me dá paciência. É isso que eu vou fazer. Senhor, dai-me paciência. Senhor, abençoe essa pessoa que acabou de me dar uma fechada agora, na hora da raiva. Você abençoa. Você não amaldiçoa. Porque ele fala que a gente tem que dar outra face. E isso é dar outra face. Não é você ser boboca, não é você aceitar quando te maltratam ou coisas assim, mas tudo dentro da vontade de Deus. Se você tem que clamar os seus direitos, você vai mansamente, com mansidão, e você vai quebrar até aquela pessoa que está com raiva, né? Então, essas coisas são as coisas que Deus pede da gente. Você pensa que seguir a Deus é fácil, que você só tem que buscar o batismo com o Espírito Santo e depois é moleza? Nada disso, minha amiga. Não é fácil, mas é possível. E fica aí a dica para você que anda explodindo, que tem tido um temperamento muito explosivo. Cuida desse temperamento, porque isso não te faz bem e não faz bem para as pessoas ao seu redor. Bom, agora eu queria falar com a Rosângela. Bom dia de novo, Rô. Bom dia, Nanda. E fala pra gente aí, o que pra essa pessoa, essa mulher que nunca ouviu falar do Projeto Raab, ou de repente o que ela ouviu falar do Projeto Raab é algo que não condiz com o que o grupo realmente faz, e como que as pessoas têm se beneficiado desse grupo? Primeiro fala pra mim, o que é o Projeto Raab? Para que tipo de mulher? Bom dia, né? Mais uma vez. Então, o Projeto Raab, ele foi idealizado, né, pela Cristiane Cardoso, porque ela via, né, muitas mulheres, e vê ainda mulheres que têm muito traumas, né? E dentro desse trauma ela não consegue se vencer. Então o Projeto Raab trabalha isso dentro da mulher, mostrando para ela que ela pode vencer, que ela pode ser valorizada, que ela pode mudar os seus pensamentos de fracasso, de derrota. Então dentro do projeto nós trabalhamos a cura interior e trabalhamos a força da mulher. Né? Porque muitas vezes, Nanda, a mulher ela se coloca muito como vítima dos seus problemas. Então ela coloca toda a sua força no seu fracasso. Ao invés de ela inverter isso, não, ela quer se tornar uma vítima daquilo, desse trauma, desse medo, dessa falta de valorização, né, com esses pensamentos negativos. Então a gente passa para ela que ela pode vencer, assim como eu venci os meus traumas e medos, né, que a gente tem segurança para falar para ela, para passar para ela isso. E esse projeto, essas palestras, são palestras, né, da cura interior? São palestras. Como que são essas palestras e quando que elas acontecem? Então, as palestras, elas todo mês, todo segundo domingo do mês, às 16 horas, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no quarto andar no auditório, né? Então vai acontecer esse domingo que vem agora? Isso, dia 14 de fevereiro. Dia 14 às 16 horas. Isso. Tá? E aí nós estamos tendo... Todas estão convidadas? Todas, Nanda, todas, sem exceção. De repente ela pensa assim, mas só que eu nunca passei por um trauma, eu nunca passei por uma violência doméstica ou familiar, mas às vezes, Nanda, ela não acredita nela, ela não acredita que ela pode vencer. Então, né? Essas palestras da cura interior, esse nome me atrai muito, eu acho muito atrativo, porque às vezes eu pergunto assim, meu Deus, eu precisei de tanta cura interior. Eu tive, os meus traumas eram coisas assim, não foi um abuso, não foi uma violência doméstica, como você falou, mas os meus traumas foram outros. Meus traumas foram na vida sentimental, as decepções amorosas. Meu trauma foi com a minha mãe. Eu tive muitos problemas com a minha mãe desde pequena, ao ponto de eu lembro, eu era criança e eu lembro da minha mãe falando assim, eu tinha asma, bronquite, e eu lembrava da minha mãe falando assim, Zé Carlos, pro meu pai, né, vai lá ver o que essa peste
Por que essa peste tá me atrapalhando? Quero dormir. E aquilo, essas palavras dela ficaram anos dentro de mim. E eu tinha um ódio muito grande da minha mãe. A gente não se dava bem, eu saí cedo de casa, né? E foi só depois que eu recebi a cura interior que eu consegui, poxa, entender a minha mãe, que eu consegui perdoar, né? Que eu consegui entender, poxa, o que estava se passando com ela, eu consegui me colocar no lugar dela. Então você vê que a cura interior são até para são traumas que mudam a gente, são traumas que deixam raízes ruins, deixam frutos, são raízes que dão frutos ruins na nossa vida. E de repente você é uma pessoa assim, você não se relaciona bem com a sua família porque tem um trauma aí, tem uma raiz ruim e que você nem percebe, mas você precisa de cura interior. De repente você sofreu abuso, você foi abusada, você foi, abusada até verbalmente pela sua família, você foi tão colocada para baixo que hoje você não acredita em você mesmo. E eu creio que essa palestra, né, Rô, da cura interior é para toda mulher que precisa de uma cura, que ela vê que tem uma raiz ruim na vida dela. E Nanda, lá no passado, né? É verdade. E assim, ó, elas têm que entender uma coisa, que a libertação está na mente dela. Porque muitas das vezes fica aquilo na mente da pessoa, martelando o tempo todo. Mas ela é capaz de tirar aquilo da mente dela. Porque o controle se ela falar que não quer mais viver naquela situação, ela vai conseguir. Claro, ela vai conseguir. Vai conseguir se libertar daquilo. Eu creio nisso, né? Eu creio. Então, nós colocamos à disposição para atendimento. Nós atendemos as mulheres. Tem atendimento também, atendimento, né? Nós temos atendimento. É antes ou depois da palestra? É depois. Depois da palestra. Então a palestra nesse domingo às 16 horas aqui na Avenida Mauro Ramos, e logo depois, se elas quiserem um atendimento, precisar falar com alguém, algo mais particular, uma direção, você tem mulheres que fazem parte, né, as voluntárias que fazem parte do projeto, mulheres que venceram traumas, que venceram, que alcançaram a cura interior e que podem ajudar também, né? E nós também temos atendimento toda terça, de 9 ao meio-dia, toda quarta, das 14 às 18 horas, né? E na quinta-feira, antes da terapia do amor também. Que legal, então elas podem vir nesses horários durante toda a semana, e vocês estão disponíveis lá para ajudar essas mulheres que estão buscando. Que legal. Então ali no terceiro andar, né? Aqui no terceiro andar, e estamos ali à disposição, passar nosso testemunho, como nós mudamos também, o nosso relato de como nós vencemos todas as situações difíceis, Nanda. Que legal. Então fica aí o convite, minhas queridas amigas que estão sempre ligadinhas aqui na rádio, que gostam desse programa e que encontram ajuda. Tá aí esse a mais que você pode buscar, um atendimento pessoal, um atendimento, uma ajuda mais específica para vocês. Vocês estão todas convidadas nesse domingo às 16 horas, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310. Lembrando a vocês que vamos ter uma reunião super especial no outro sábado, não nesse. Esse é dos homens. No outro sábado é só das mulheres. Vamos estar juntas. Durante essa semana eu vou estar falando mais disso, convidando vocês, todas vocês, hein, sem exceção, você que está me ouvindo, é convidada para a nossa reunião de mulheres. Um beijo grande, chegamos ao fim, infelizmente, até passamos do nosso tempo, mas amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.